A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe o seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Então, dia 30, que estamos sempre falando, palestra pública voltada para as gestantes e as mães que estão amamentando com uma profissional da área de saúde. Então venham para cá, vocês que se encontram nessas condições, para assistir essa bela palestra e ser orientadas com relação aos bebês. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre evangelização infantil. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para Clube FM através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp é 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. 3 verbos existem que, bem conjugados, serão lâmpadas luminosas em nosso caminho: aprender, servir e cooperar. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre educação infantil. Todos os bens, todos os males que depositarmos no espírito da criança, ser-nos-ão devolvidos. Sim, tudo aquilo que você faz de bom ao próximo retornará a ti. Com os filhos não é diferente. Alguns afirmam que bastaria existir o ensino religioso nas escolas, contudo, a função de difundir a doutrina espírita nas crianças compete à Casa Espírita, agente principal de propagação dos postulados espíritas. Responsabilidade essa intransferível e indomável. Além disso, não podemos esquecer que somente onde os princípios evangélicos são trabalhados com sinceridade e convicção, haverá condições reais de se penetrar nos corações para a sementeira da evangelização. É óbvio que as escolas, elas têm aquele ensino religioso, em muitos casos, mas só isso não basta, né? Muito pouco tempo. Por isso que os pais devem levar os seus filhos para as escolas religiosas, sejam evangélicas, católicas, né? Espíritas, não importa a denominação, mas que desde cedo eles possam ser orientados. Leon Denis alerta-nos para que dê os pequeninos a ciência do alto. Não basta ensinar à criança os elementos da ciência. Aprender a governar-se, a conduzir-se como ser consciente e racional é tão necessário como saber ler, escrever e contar. Entrar na vida armado não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. Quão é importante isso. A criação, a manutenção das escolas espíritas de evangelização é um dos grandes serviços que o movimento espírita prestará ao trabalho de educação das almas, transformando-se num essencial ponto de apoio para os pais em seu tão importante mistério
de construir através da educação a humanidade no terceiro milênio. Então compete a todos nós, né, que militamos dentro da doutrina espírita, para esse grande feito de colocar os nossos filhos nas escolinhas de evangelizações. Apesar de entenderem a necessidade da escola espírita de evangelização, notamos que o número de casas espíritas onde existe este trabalho é pequeno, demonstrando que grande parte dos dirigentes ainda não despertou para a grandiosidade da sua tarefa. Pois é, aí chama a atenção de nós espiritistas, né? Porque tem algumas casas espíritas que não existem escolinhas de evangelização. Ora, a criança é a base de tudo, né? Entre outros benefícios já descritos, ressaltamos também o fato do amor à casa espírita que será cultivado na criança através da escola de evangelização. Recordamos novamente a importância da análise feita por Allan Kardec, que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos somente com a frequência à casa espírita, é que a criança aprenderá a sentir o centro espírita como exemplo e como templo, que é a oficina, a escola, representando a extensão e o amparo doméstico. Meus filhos, graças ao bom Deus, tiveram a oportunidade de fazerem parte das escolinhas aqui de evangelização, os 3, e graças a Deus foi de grande valia. Jamais devemos esquecer que a criança de hoje será o trabalhador espírita de amanhã, conforme o próprio Kardec elucida. Os meninos de hoje desempenharão amanhã, junto de nós, a função dos pais e conselheiros, orientadores e chefes. Então, quão é importante a educação dos filhos no aspecto religioso. Outro grande benefício que observamos é que os acompanhantes espirituais de nossos filhos também recebem lições espíritas e acompanhá-los ao centro, e que transformará em grande auxílio e problemas de influenciação espiritual que as crianças também sofrem. Isso para os pais, a evangelização de seus filhos será um instrumento poderoso de auxílio em sua tarefa de orientador às mentes infantis para o desenvolvimento moral e sadio, aquele desenvolvimento salutar, onde a criança tem um amparo espiritual também. Através do ensino espírita, os jovens vão aprendendo a importância da prática do bem, do perdão, da obediência, do amor ao próximo, da fraternidade, da reencarnação e etc., propiciando aos pais melhor campo de trabalho em seus corações para que eles sejam mais disciplinados, obedientes, estudiosos, trabalhadores, criando no lar um clima mais saudável entre pais e filhos e irmãos. Quão importante a união dos pais e os filhos, né? Famílias equilibradas, onde você não vê gritos, né? Desavenças, porque infelizmente, né, existem famílias completamente desequilibradas, xingamentos, palavras de baixo calão. Realmente é muito feio isso, né? E muito triste, porque é um ambiente pestilento, hostil. E quando a família é equilibrada, tudo flui maravilhosamente bem. Sempre eu gosto de dizer, se você não tem paz no lar, você não tem paz em lugar nenhum no mundo. Kardec anotou sobre a diferença entre as crianças que recebem a evangelização em relação às que não recebem essas orientações. É notável verificar que as crianças educadas nos princípios espíritas ou cristãos adquirem uma capacidade de raciocinar precoce, torna infinitamente mais fáceis de serem conduzidas. Isso não as priva da natureza da alegria nem da jovialidade. Todavia, não existe nelas essa turbulência, teimosia, esses caprichos que tornam tantas outras insuportáveis. É óbvio que o ensino da doutrina também deverá ser dado pelos pais, né, no lar, mas o caráter das aulinhas é diferente para o trabalho e a razão ao coração infantil. Isso no ambiente da casa espírita, utilizando métodos e instrumentos específicos para os tipos de ensino. Então, além da orientação dada pelos pais, é importante que eles tenham aulas, né, com professores que tenham uma didática específica, né, para tratar desses assuntos. Os pais também estarão doutrina aos filhos no culto, em reuniões domésticas, de estudos, nas leituras, onde transmitirão conhecimentos importantes, demonstrando não haver divergência ou competição entre pais e evangelizadores, mas sim trabalhos que se complementam em um objetivo comum: dar à alma infantil os recursos indispensáveis
para um bom desenvolvimento moral e espiritual, ampliando-lhes as chances de superar integralmente os próprios vícios e aquilatar suas virtudes. Também não devemos alimentar a ilusão de que basta a criança assistir a algumas aulas espíritas para se transformar em um anjo. Lógico que não, né? Assim como em nós, da madureza espírita, o Evangelho opera uma transformação gradativa de nosso mundo íntimo. Indubitavelmente, por mais erros cometemos, sempre estaremos errando menos e esforçando-nos mais quanto à doutrina. Já nos bafeja o espírito. E também há pais que não levam os filhos à casa espírita sob a desculpa de que eles é que deverão decidir quando crescerem qual ambiente religioso frequentar. Isso é um erro absurdo, né? Você tem a obrigação moral de evangelizar seu filho desde cedo. Isto reflete a atitude de pais espíritas equivocados e ignorantes quanto à necessidade de aproveitar a fase infantil para a sementeira dos valores cristãos. Os filhos poderão exercer seu direito de escolha à medida que o tempo passe e eles cresçam e amadureçam. Inicialmente, compete aos pais fiéis, depositários de seus filhos na terra, escolher melhor e decidindo por eles até que tenham condições de fazê-lo. Então, meus filhos nasceram no berço espírita, graças a Deus. Eu não tive essa oportunidade. Eles vieram para cá e fizeram a escolinha de evangelização. O mais jovem resolveu, há um tempo atrás, frequentar a Igreja Católica. Eu dei o maior apoio, né? Ele seguiu os ritos da Igreja Católica, ele fez alguns eventos. Eu e a sua mãe participamos, né? Fomos lá assistir. Isso é uma escolha dele. Mas ele não se adaptou, ficou lá 1 ano mais ou menos, viu que não tinha nada a ver com ele, retornou, mas dei todo o apoio. Mas enquanto ele estava com responsabilidade direta como criança, não tinha que se querer, não. Ele tinha que vir para a escolinha de evangelização. E aqui ele aprendeu. Emmanuel alerta-nos contra o pretexto de liberdade da criança a escolher. Os pais espíritas devem compreender que qualquer indiferença neste particular pode conduzir a criança aos prejuízos religiosos de outrem, ao apego do convencionalismo e à ausência do amor à verdade, né? Mas se ele tivesse se engajado e decidisse permanecer, não tinha nenhum problema para nós. Eu deixo bem claro, nenhum problema dele frequentar a Igreja Católica. Nada contra ele que resolveu retornar. Compete aos dirigentes das instituições espíritas incentivar e apoiar a criação do trabalho de evangelização, fornecendo todos os recursos necessários para que os companheiros dedicados ao mistério de ensinar a criança possam desenvolver um bom serviço. Nosso caro Chico Xavier lembra a necessidade de os dirigentes prestigiarem ao máximo essa tarefa e gravemente nos elucida. A escola de preparação infantil no Evangelho, nos centros espíritas, é um impositivo a que não podemos fugir, sem grave dano institucional para as nossas edificações doutrinárias do presente e do futuro. Incentivemos a ida de nossos filhos às atividades de evangelização e convidemos outros pais a fazê-los também, pois devemos dar à criança a oportunidade de conseguir a vitória espiritual em sua jornada terrena, a qual retorna com a finalidade de dar continuidade ao seu desiderato de caminhar rumo à perfeição. Dar-lhe instrumentos para isso é amor a ela e à humanidade. E deste modo, o Cristo brilhará no porvir do planeta. Jesus, que sintetiza nossos deveres. Deixai que venham mim as criancinhas, e não as impeçais. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Emmanuel, o Consolador, questão 110. Vivemos uma época de profundas transformações, quando os valores que regem a sociedade estão sendo questionados. Como nos dias atuais, nunca se buscou tanto o prazer e a satisfação doentia das paixões. Contudo, ao mesmo tempo, nunca se sentiu tanta falta de orientação e amparo à família que possam preparar o homem para a modernidade sem levá-lo à bancarrota moral. Sem dúvida, as mudanças fazem parte do processo de evolução. Somente com a luz viva da verdade espiritual, com o conhecimento da reencarnação,
Com o entendimento da destinação evolutiva do homem, com a compreensão da lei de ação e reação, o ser humano conseguirá captar a importância da busca pela riqueza espiritual, cumprindo o mistério de renovar a sociedade, renovar os homens. A renovação das criaturas se fará através da educação. A educação se inicia na infância, desde os primeiros momentos do espírito encarnado. E a responsabilidade de educar essas almas que retornam compete aos pais. Se há grande importância em dirigir um carro, dirigir uma empresa, maior ainda é a importância de dirigir um espírito eterno em seus primeiros passos na presente encarnação. As situações meramente humanas passam, mas a moral, o caráter, os sentimentos são elementos divinos que caracterizam a alma, que na infância encontram predisposta à chance de reajustar-se e aprender novas lições. Em Allan Kardec, temos magistral questão: pode considerar-se como missão a paternidade? É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. O compromisso de sermos pais ou mães foram assumidos na pátria espiritual e reafirmados por ocasião de nosso casamento, na formação da nova família. A responsabilidade dos pais é imensa na educação dos filhos, não somente na preocupação de dar-lhes alimento, vestuário, brinquedos, lazer, escola, faculdade, conforto, mas principalmente na dedicação em colocar-lhes no coração os sentimentos e virtudes que os orientarão e lhes iluminarão os caminhos. Novamente, Kardec elucida: os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Deste modo, ninguém poderá subtrair dos genitores a responsabilidade da tarefa. Isso não significa, em hipótese alguma, que os pais devam realizar uma incrível mágica e transformar seus filhos em anjos em alguns anos de convivência. O que Jesus nos pede é que sejamos sempre esforçados e dedicados a tão importante encargo, não desanimando ante as dificuldades ou desprezando o lar pela busca obsessiva dos fatores transitórios. O espírito não se modificará profundamente de um momento para o outro. Porém, todo bom exemplo, toda boa palavra, toda corrigenda sincera, todo diálogo, toda energia, todo carinho, toda disciplina e todo amor jamais se perderão, mesmo que tenham sido encaminhados a um coração endurecido pelo mal, ainda carregando muita preguiça, orgulho e egoísmo. Não haverá consciência atormentada quando formos pais leais, devotados e sinceros. Mesmo que a tristeza ver nossos filhos incursionando pelos caminhos da criminalidade, da perversidade, do desequilíbrio, da ilusão. O que causará grande tormenta em nossa consciência será a preguiça no exercício de nosso papel paterno, materno. O amor sem limites que cega. A profunda má vontade de grande parte dos pais que acham já saberem tudo, não enxergando suas falhas, e a falta de humildade em reconhecer-nos ainda incipientes quanto aos conhecimentos acerca da educação. Não somos responsáveis pelas imperfeições de nossos filhos, mas sim se adubamos essas tendências infelizes, ou se não, as combatemos quando podíamos. O mais importante não é darmos shows de virtudes paternais, e sim que nossos filhos, ao deixarem a vida física, estejam mais enriquecidos espiritualmente e moralmente do que quando chegaram a ela. Mesmo que temem recalcitrar, resistindo teimosamente em abandonar as próprias sombras, somente haverá um mundo melhor com o bom desempenho da tarefa educativa por parte dos pais nos lares. Santo Agostinho esclarece-nos: quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm que se incultar a si mesmo e podem conservar tranquila a consciência. Para os pais espíritas, o grau de compromisso aumenta, tendo em vista o rico e inestimável material que trazem em mãos, a doutrina espírita.
Com o horizonte descerrado pelo Espiritismo, a compreensão ditada da realidade espiritual, o trabalho educativo ganha uma dimensão mais profunda e as possibilidades de acerto se multiplicam. Compete a esses pais aproveitarem a fecundidade destes recursos. Devemos desenvolver o caráter de nossos tutelados, ministrar-lhes as noções religiosas imprescindíveis, oferecer-lhes o melhor esforço de exemplificação, dar-lhes assistência material e moral constante, indicar-lhes um rumo certo a seguir, orientar-lhes constante e carinhosamente, apoiá-los, protegê-los, ajudá-los, ser-lhes amigos, amá-los, animá-los em seus ideais, incentivá-los em suas virtudes, auxiliá-los a enfrentarem as influências perniciosas, a invigilância e a ignorância. A educação está hoje complicada pelos convites e estímulos que despertam nossos filhos cada vez mais cedo para as ilusões humanas. Precisamos mostrar a eles todos os perigos que irão encontrar quando tiverem que caminhar com as próprias pernas. O grande trabalho dos pais não é esconder o filho dos problemas, e sim prepará-los, dando-lhes as armas com as quais poderá triunfar sobre esses desafios. Podemos dizer que antes de conhecer o Espiritismo, educar era difícil. Agora, com o Espiritismo, continua e às vezes até aumenta a dificuldade. Só que estaremos tão mais bem preparados que, a par da dificuldade, produzimos e acertamos mais. E para isso, procuremos na casa espírita a escola da alma, que nos amparará e iluminará na grande missão a cumprir. Aos pais e dirigentes espíritas, envia-se o alerta que em todos os agrupamentos espíritas nasçam atividades voltadas para a preparação e apoio aos pais. Estejamos prontos para o mistério. Abracemos nossa grande missão. O terceiro milênio é construção a se iniciar em cada um dos lares da terra. Tomai da enxada e comecei a sementeira. Que nós, pais espíritas, sejamos os tradutores de Jesus, junto a nossos filhos, iluminados pelo Evangelho, educando-os com segurança e convicção. A criança é um espírito que já viveu outras existências, quase sempre tomando novo corpo para se redimir de culpas anteriores. Irmão X. Receber um filho representa um quadro abençoado e florido, esperança do céu depositada nas mãos dos tutores terrenos, confiança dos pais para com tamanha dádiva celestial, para serem alçados à condição de orientadores e responsáveis pelo destino de criaturas irmãs, que retornaram ao orbe com a expectativa das melhores realizações espirituais. Será inflexível o destino? Estará determinado item a item no programa espiritual de cada um? Sabemos que ninguém reencarna fadado a errar e a tombar ante as experiências, mas sim, como lembra Emmanuel, a determinação divina na sagrada lei universal é sempre a do bem e da felicidade para todas as criaturas. Nossos filhos são espíritos eternos, reencarnados em busca de renovação e corrigenda das próprias imperfeições, tendo no livre-arbítrio recurso importante que deve aprimorar-se com os valores da educação cristianizada. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A despedida de um mestre. Mestre, segundo os dicionários, é aquele que ensina uma arte ou ciência, ou uma pessoa de destaque cuja obra serve de modelo para as gerações posteriores. Mestres deixam legados, deixam marcas profundas por onde passam. Por isso, despedirmos-nos de nossos mestres, mesmo que seja para um até breve, pensando na imortalidade da alma, não é nada fácil. O mundo do efêmero torna essas despedidas, por vezes, rasas demais. As mídias relatam como mais uma notícia e logo partem para outra. Como homenagear? Como assinalar o final do ciclo de uma existência de grande importância no planeta? Como manter o legado sem permitir que seja esquecido logo mais? Nossos mestres merecem ser lembrados sempre. Não querem louros, não querem o aplauso da vaidade.
só desejam que sua mensagem permaneça. Aliás, eles costumam dizer-se mensageiros, portadores de algo que nem mesmo lhes pertence. São apenas instrumentos. Em 13 de maio de 2025, despedimos-nos de Divaldo Pereira Franco, que passou 98 anos na Terra. O semeador de estrelas deixou um legado impressionante. Além das mais de 260 obras mediúnicas, das mais de 20.000 conferências por 2.500 cidades de 71 países, edificou uma obra de profundo significado humanitário, a Mansão do Caminho. Ao lado de Nilson de Souza Pereira, construiu uma cidade de amor num dos bairros mais pobres da Grande Salvador. As primeiras crianças que chegaram pelos idos de 1952 foram adotadas como filhos. Cada criança, uma história de vida, um coração tocado e modificado pela proposta do amor. Foram mais de 650. Será que temos ideia do que isso representa? No ano de 2005, Divaldo recebeu o título de Embaixador da Paz do Mundo em Genebra, na Suíça. Ao longo de sua vida, foram 850 os títulos e reconhecimentos, todos recebidos com muita discrição. Bons alunos são aqueles que reconhecem o valor dos seus mestres e aprendem com eles. Não são apenas admiradores, fãs ou colecionadores de datas e números. A mais bela despedida, a mais bela homenagem que nós, os estudantes sem luz, podemos lhes fazer é preservar o legado e lhe dar continuidade. Divaldo havia cunhado nos últimos tempos uma bela máxima: vale a pena amar. Uma alma que convivia com outros tantos mestres da espiritualidade, a quem serviu com sua voz e com sua pena. Uma ponte entre dois mundos, um hífen de luz mostrando-nos diariamente a realidade da vida que nunca morre. Que possamos refletir, voltando-nos para dentro de nós mesmos e seguir adiante em nosso plano de amor na face da terra. Que honremos esse mestre que partiu com nossa persistência diante das dificuldades. Que permaneçamos conectados com o bem, respirando ares de espiritualidade superior. Que demonstremos em palavras e atos que aprendemos várias das suas lições, que são as próprias de nosso Senhor Jesus Cristo, o excelso Mestre. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, agradecidos estamos por trabalharmos a sua seara, divulgando o seu Evangelho, consolando os corações doridos que, como nós, também precisamos do seu amparo, da vossa proteção, para continuarmos trabalhando no bem. Em seu nome, Senhor, dessa pleia de espíritos superiores que nos assistem, rogamos a Ti mais uma vez a sua paz para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato mais uma vez pela oportunidade e que possamos, meus irmãos, vivermos esses ensinamentos onde quer que estejamos. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu,
Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos